Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da palavra do Senhor, o juízo supremo. Vamos entender isso de acordo com a palavra do Senhor. Dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, pão de cada dia que Ele nos deu hoje. Vamos orar junto. Vamos lá, povo de Deus. Grande Senhor nosso Deus, obrigado pela tua paciência. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Que a tua graça seja derramada sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver neste momento ouvindo as tuas santas palavras. Afaga o nosso coração e enche de amor, derrama o Espírito Santo sobre nós, Senhor, para compreender o que o Senhor quer que nós aprendamos. Estamos te aguardando, querido Jesus, para viver uma vida nova, numa terra nova que o Senhor nos prometeu. Obrigado pelo estudo de hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, juízo supremo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo 25. Está assim, longe de ti, fazer tal coisas, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça, ó juiz de toda a terra. Queridos, que palavras fortes, hein? Deus é um Deus de justiça e de misericórdia, está escrito aqui. Longe de ti, julgar os ímpios, misturado com o justo também. Não, longe de ti, ele falou. Queridos, Deus é um Deus de justiça, mas também é um Deus de misericórdia. O Salmos capítulo 7, você pode ir no livro de Salmos capítulo 7, versículo 11, está assim, Deus é justo, é juiz. Deus que sente a indignação todos os dias. Deus é justo. Fala, Deus é juiz, Deus é que sente a indignação todos os dias. Mas, queridos, nós temos que prestar atenção numa coisa. Mas ele é um santo juiz, com certeza, que não despreza um coração arrependido. Ele é juiz? É. Mas ele é um juiz santo, que não despreza um coração, arrependido. Quando você olha no Salmo 50, versículo 6, já estamos aqui mesmo, né? Vamos lá para o Salmo 50. Vamos aqui no Salmo 50, porque Deus também fala para nós aqui em Salmo 50, versículo 6. Já achei aqui, ele fala assim, os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Viu? Deus de julgamento, Deus é juiz, e Deus, não despreza um coração arrependido. Ele fala, o céu anuncia a sua justiça, porque o próprio Deus que julga, mas ele é misericordioso, com certeza. Você vai para o livro de 2 Timóteo. Estamos discorrendo aqui a Bíblia, capítulo 4, versículo do 1 até o 8, nós vamos ler. Fala assim, 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Não só os vivos, mas os mortos também. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregar as palavras, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorte comum todas a longanimidade e doutrina.
pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cerca-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão e dar ouvidos à verdade. Eles vão recusar e dar ouvido, recusarão e dar ouvidos à verdade, de entregando-se às fábulas. Olha só o que Deus está falando, a infidelidade, né? E o zelo na pregação. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre, né, cabalmente o teu ministério. Deus está falando aqui, ó. E ele fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Paulo continua falando. E o tempo da minha partida já é chegada. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei o quê? A fé. Paulo fala. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. O versículo 8 fala assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Deus é juiz, Deus é justo, Deus julga, mas Deus é fiel àqueles que estão do seu lado, aqueles que aceitam a justiça de Deus. Meu irmão, você lendo aqui, 2 Timóteo, veja que Paulo tinha certeza da recompensa da coroa da vida eterna. Quando Paulo fala isso. O qual reto juiz é o Senhor, da justiça e da misericórdia. Dará a mim, a todos que me amam, a sua vida também. Juiz supremo. Amados, a santidade do caráter de Deus significa que ele não tolerará também o pecado. Tá? Ama o pecador, mas não tolera o pecado. Deus é paciente, mas o pecado deve ser o pecado deve ser recebido como o que está escrito na Bíblia, que o pecado é o salário final. O salário do pecado é a morte, queridos. Tá? Deus é paciente, mas o pecado deve receber seu salário final, que é a morte eterna. Está lá em Romanos 6:23, tá? Fala que o salário do pecado é a morte. Mas também está escrito lá que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Um juiz supremo. Yahvé declarou guerra contra o pecado, independentemente de onde ele fosse encontrado. Não interessa onde o pecado esteja. Se está no povo de Deus, se está no povo ímpio. Não interessa. Pecado é pecado. Não tem pecado grande, não tem pecado pequeno. Pecado é pecado. Tá? Quer entre os cananeus, que nem aqui fala na lição, ou no meio dos israelitas. Meus amados, pecado é pecado, que nem eu falei. Não importa onde ele está, viu? Ou que tamanho que ele é. Quando o povo de Deus peca, ele age da mesma forma, punindo o pecado como se fossem os ímpios cananeus. Olha, quando o povo de Deus peca, Deus também age da mesma forma. Como os ímpios, os cananeus adoravam bruxas, bruxarias, falavam com os mortos.
Adorava outros deuses. Aqui fala da história do pecado de Cã, de Acã. Aqui fala da história do pecado de Acã, lá em José capítulo 7, né? Josué. Vou repetir. Aqui fala da história do pecado de Acã, em Josué, né, capítulo 7, quando Deus trouxe maldição entre seu povo, porque existia pecado ocultos, pecados escondidos entre o povo. Pecados ocultos é pecados escondidos. Que você acha que está escondendo do povo, mas de Deus você não está escondendo. Ele está te vendo. Portanto, no ângulo das guerras, né, santas, está a soberania de Deus, mostrando que ele, como guerreiro, é rei e também juiz. Tá? Dizer que Yahvé é guerreiro significa que, como juiz, ele está como prometido em implementar, promover e manter o governo da lei, viu? E o refresco do seu caráter. Ou seja, refrescar na mente das pessoas o caráter dele, tá? Ou seja, colocar um reflexo nas pessoas do caráter dele, tá? Refrescar a mente das pessoas, tá bom? A imagem de Deus como guerreiro, semelhante à de um juiz, porque ele é juiz, um juiz supremo, e rei, ensina que Yahvé não tolerará para sempre a rebelião contra a sua ordem, tá? Estabelecida, a ordem dele estabelecida, não tem negociação. Portanto, podemos dizer, né, vamos dizer assim, o objetivo da atuação de Yahvé nunca é guerra. Deus não queria guerra contra o seu povo. Deus não queria que o seu povo brigasse. Tá? Em si mesmo. Ou a vitória em si. Tá? Mas o restante, o restabelecimento da justiça de Deus é da paz. Deus é um Deus de paz. Deus aqui não queria que o povo brigasse. A guerra era dele. Tá? Em últimas análises, julgar e fazer guerra ou promover a justiça são a mesma coisa, tá? Se Deus for o sujeito da ação, é a mesma coisa. Vamos refletir no fato que Deus é um justo juiz, tá? Que não pode ser subornado, tá bom? Nem influenciado pela parcialidade, né? E tolerar para sempre o pecado, a opressão, os sofrimentos dos inocentes e a exploração também dos ímpios. Como tudo, isso faz parte, né, integralmente do Evangelho. O Evangelho são boas novas, queridos. Tá? São boas novas da salvação. São boas novas da graça e da misericórdia de Deus. Mas isso também vai acabar. Por quê? A porta da graça vai se fechar um dia. Mesmo que o Evangelho é isso daí, isso vai se acabar. A porta vai fechar. Fechou para Noé e aquele povo. Fechou para o povo cananeu, os cananitas.
Fechou para o povo de Jericó? Vai fechar no nosso tempo também. A igreja de Laodiceia. Então, queridos, Deus vai agir com as nações ímpias que não se arrependeram, da mesma forma como ele agiu com as nações de Canaã. Deus pretende implantar seu reino da glória aqui nessa terra. O reino da graça foi implantado pela morte, né, e o derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora estamos aguardando a implantação do reino da glória, tá? Porque o reino da graça já foi feito. Agora vem o reino da glória, tá bom? Nós temos que entender isso, a implantação do reino da glória. Por isso, as nações ímpias que se alinharam a Satanás contra Deus e seus planos, contra Deus e os planos de Deus, essas nações serão destruídas no final. No final da onde? Dos 1000 anos, como falam as profecias. Tá? Quando a Nova Jerusalém descer do céu e as nações ímpias cercarem a cidade tentando tomá-la, né? Aí descerá fogo do céu, como está escrito, e eles serão consumidos pelo fogo. Isso está claramente revelado lá em Apocalipse, tá bom? Apocalipse capítulo 20, 7 a 9. Você pode ler lá. Aqui está a palavra de Deus, meu irmão, dizendo que vai consumir as nações pagãs e Satanás e seus demônios. Apocalipse capítulo 20, versículo do 7 a 9. Deus fala que vai fazer isso. Meu irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra certa é essa. Deus não muda. Não baixa o padrão. Aquele Deus que destruiu as nações de Canaã, porque eram pagãs, com as suas feitiçarias, bruxarias, em consulta aos mortos, assim vai acontecer no final, quando as nações que são contra Deus vão se reunir, né, contra Deus e vão ser queimados. Aí Deus vai dar uma nova terra para o seu povo, né, que for obediente, povo que for obediente, né, e o pecado não mais existirá, porque a glória de Deus habitará para sempre. Aleluia. Aleluia. Um juiz supremo. Um juiz supremo, queridos. Deus, meu irmão, não aceita nem do ímpio nem do justo o pecado. Próximo estudo. Desapropriação ou aniquilação. Ou aniquilação. Desapropriação ou oh, meu Deus do céu, perdão. Desapropriação ou aniquilação. Aniquilar o povo. Vamos entender isso, né, no próximo estudo. Tá bom? O que a Bíblia nos mostra e que aqueles povos foram destruídos, né, desapropriados. Deus o expulsou para que se dessem aquela terra para o povo de Israel. Nós vamos ver isso aí. Esse povo aí, né, era um povo, né, cruel, meu irmão. Ímpias, feitiçarias e bruxarias. Ó, Deus não queria destruir ninguém. Deus falou que as guerras eram dele. E Deus vai falar no próximo estudo, que nós vamos ler agora, amanhã, que esse povo, Deus queria tomar conta deles. Deus queria só expulsar eles da terra de Canaã. Porque deu tempo para eles, mas eles não aceitaram. Viviam em bruxaria, em orgias, em tantas coisas erradas dentro da casa de Deus, dentro da terra que Deus prometeu para o povo de Israel. Então Deus falou, vou expulsar eles,
mandando aí, né, uma praga contra eles, eles vão sair dali. Não foi bem assim, viu, meu irmão? Foi bem assim não, porque o povo se rebelou contra Deus, viu? Tá? Deus não queria que Israel entrasse ali na briga e tomando a terra na força. Deus falou, a briga é minha, deixa comigo, eu resolvo. É Deus que vai na frente. Vamos entender isso no próximo estudo, tá bom? Muito bem. Juiz Supremo. Tá? Juiz Supremo. E aí nós vamos ver como esse povo foi aniquilado aí, né? Desapropriação ou aniquilização. Aniquilou o povo ali. Tá? Tá difícil falar essa frase aí, viu? Fica com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver, né? E nós vamos junto. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal aí. Vamos entendendo devagar a palavra de Deus, né? Tudo aqui, meu irmão, se refere para nós. Tudo. Tudo. A porta da graça estava aberta para esse povo, mas eles não aceitaram, então ela fechou também. A porta da graça está aberta para nós hoje. Muitos não vão aceitar, ela vai se fechar. E aí o Jesus fala, quando eu voltar, ímpios continua ímpios, justo continua justo, não tem mais jeito, não dá mais para voltar. Vamos entendendo devagar o que Deus quer para nós, porque Ele está bem próximo mesmo. Está chegando. Aleluia. Deus tome conta de vocês e que a graça do Senhor seja derramada sobre você e toda a sua família. Tá bom? Fica com Deus, até amanhã. Não se esquece, inscreve no canal, compartilha aí. Não se esquece. Tá? Poucas pessoas se inscrevendo aí. Dá um joinha. Vamos junto. Em nome de Jesus. Tchau, pessoal.